O nosso convidado agora é Rafael Campos Pereira, vice-presidente da Confederação Empresarial de Portugal. Muito bom dia, obrigado por se juntar a nós. Ora, que reação é que tem a esta medida de apoio então a estas empresas que acabaram por ficar sem atividade, mesmo não tendo sido obrigadas a fechar? Bom dia, antes de mais nada, e obrigado pela oportunidade que nos dá de podermos pronunciar sobre isto. Relativamente a esta matéria, é uma expectativa para já e, de facto, corresponde a uma necessidade que foi alertada pela CIP. A CIP tomou a iniciativa de contactar o Governo e chamar a atenção para esta questão de um conjunto de atividades que, não tendo sido obrigadas a encerrar de forma administrativa, acabaram, ainda assim, por perder completamente a sua atividade, porque os seus próprios clientes tinham, eles sim, obrigados a encerrar e obrigados a não trabalhar. E, portanto, esta é uma medida de elementar justiça e que visa corresponder a uma necessidade absoluta de empresas que podem ser competitivas, mas que estão completamente impedidas de trabalhar por força da pandemia. Não diretamente, mas, como digo, indiretamente. Se esta medida foi pensada para atividades que eram obrigadas a encerrar, faz todo o sentido que também seja aplicada em empresas em que se repercute aquilo que era a origem e a razão de ser do diploma. Há pouco disse-me que era uma expectativa, mas a Ministra não garantiu já que a medida é para ser aplicada? E por isso mesmo é que eu digo que para já é uma expectativa. Aliás, ainda não há publicação no Diário da República e, portanto, institucionalmente nós temos que esperar que seja publicado o diploma e só então é que nos podemos pronunciar de uma forma mais definitiva. Evidentemente que, tendo sido assegurado pela Sra. Ministra que a medida iria ser aplicada, nós temos a convicção de que isso irá corresponder à verdade e, portanto, não há nada que possamos pôr em causa. Agora, também é verdade que as leis e os diplomas e as medidas só são efetivamente aplicadas depois de serem dados os passos formais. E esse, inequivocamente, o fundamental para este efeito é que seja publicado no Diário da República. Se não houver publicação no Diário da República, não existe na ordem jurídica portuguesa. Aliás, esse é um problema que tem acontecido com diversos membros deste governo, que têm comunicado muito e às vezes existe diferenças de pormenor entre aquilo que é comunicado e aquilo que é consagrado na lei. Como também, portanto, ou seja, mas os termos concretos daquilo que vos foi prometido, quais estão? Já agora, para depois podermos perceber se o que está posteriormente publicado é exatamente isso. Eu não quero falar em promessas, quero falar em compromissos em que, de facto, de uma forma genérica, aquilo que está em cima da mesa é que as atividades que sejam obrigadas indiretamente a não funcionar terão os mesmos mecanismos de apoio que foram garantidos para as atividades que foram obrigadas a encerrar. Ok. E já agora, perante estas perspectivas e daquilo que conversaram, quando é que poderia, em prática, isto estar a ser aplicado? Essa é uma pergunta a que eu não posso mesmo responder exatamente porque não tenho nenhum dado sobre essa matéria. Não temos dados sobre essa matéria. Existe esta convicção que, de facto, admito que até tenha sido, chegou à comunicação social seguramente, porque existe também a intenção do Governo em a fazer aplicar e estamos e congratulamos com essa medida anunciada pelo Governo, mas não temos ainda dados sobre quando é que poderá entrar em vigor. Nós diríamos que, em rigor, deveria ser aplicada desde a data em que começou a ser aplicada às empresas que foram obrigadas a encerrar e, portanto, com efeitos retroativos a 15 de janeiro. Mas essa é a nossa posição. Faz alguma ideia o que é que está previsto ou o que é que vai ser previsto, essas vossas conversas, em relação a trabalhadores que, por exemplo, prestem serviços a empresas que estão fechadas, mas também a empresas que foram obrigadas ou que ficaram sem trabalho porque as outras empresas fecharam? Vai haver apoios também para estas pessoas?
eu espero que a norma seja aplicada e o sentido da norma seja aplicado e depois a Segurança Social o execute exatamente tendo em conta essas questões. O bom senso, e essa sua pergunta evidencia o bom senso do próprio senso comum. Não sei se é jurista, mas não precisa de o ser para ter pensado nessa questão. E espero que, de facto, seja alargado o maior número possível de casos em que, de facto, o próprio senso comum nos aconselhe a essa aplicação. Muito bem, Rafael Campos Pereira, muito obrigado por ter vindo esta manhã aqui também falar-nos sobre esta medida que poderá então agora beneficiar essas empresas que ficaram sem atividade, mas não foram obrigadas a fechar. Muito obrigado. Ora bem,